quando o pessoal, a gente fala de ML, auxiliar, atendente, é quase que inevitável que o pessoal pensa em cadáver. Sim. E assim, imagino eu, cara, porque eu falo assim, que é uma coisa que espanta muita gente, né? Com certeza. Assusta, talvez, Assusta a palavra. bastante. E aí eu ia perguntar pra você como é que foi, cara, na academia de polícia. Lá você já tinha contato com os mortos? Contato com os mortos é foda, a missão que você tem é médium, né, meu? Você faz lá uma psicografa lá. Cara, foi assim, eu nunca tinha tido contato, né, com cadáver, assim, né, diretamente e tal. Tinha, assim, né, fui num velório e tal, vi lá o corpo preparadinho e tal, mas aquele contato mesmo pericial, nunca, né. Assim, tinha visto em filme, tinha visto uma coisa ou outra. É mas diferente quando vê de perto, completamente, completamente. E aí, quando... Foi até um caso muito, assim, meio chocante. Eu conto pro pessoal, o pessoal fica, nossa, mas... Que o primeiro estágio nosso, o primeiro dia, foi no IML Central de São Paulo. E o IML Central, cara, você imagina, praticamente todos os casos da região central de São Paulo e região norte, porque o IML Norte estava fechado na época, né? Tava em reforma, ia tudo pra lá. Então, você imagina o fluxo de... É no IML Central que tem um negócio que passa por baixo? Isso, lá mesmo. É lá mesmo? É, que tem o IML Central e do outro lado é o SVO. Vem por debaixo, Vem né? por debaixo, tipo, que é no, se não me engano, é o HC do outro lado. Tem uma coisa onde assim. os corpos já vai... já fica com medo, ele tá com medo. Ele falou, meu, pergunta certas coisas não. E aí, a gente chegou lá, já tinha alguns corpos nas mesas, né? E a última mesa tava vazia. E tava eu e um camarada lá, o Henricão, também auxiliar. E a gente, não sei o que, nossa, você viu baleado ali, não sei o que, aqueles casos, né? E foi chegando um saco de cadáver e ele mexendo bastante assim e tal. E a gente falou, nossa, deve ser atropelamento, né? Alguma coisa meio assim, porque parece que tá bem Tava mexendo? bagunçado. Não, tava mole assim, sabe? Tá, porque eu falei, caralho... Conforme o pessoal tava trazendo, né? Os atendentes estavam trazendo, a gente ficou olhando. Eu fiz essa brincadeira porque eu já vi caso de que a pessoa mesmo morta solta os tem gases, espasmo, faz uns barulhos lá. Tem, assim, comigo uma vez só, não, 2 vezes. Uma vez eu abri o abdômen e aí eu fui fazer uma puxada, assim, de víscera, né? Pra ver se tinha algum sangramento e tal. E o cadáver soltou um pum, assim, clássico, aquele classicão, assim. E um outro cadáver, uma vez, eu fui ver se ele tinha fratura de costela, né? De arco costal. E aí, antes de abrir, eu fui apertar assim, ele meio que respirou, vamos dizer assim. Eu fiquei meio assim. Mas é uma coisa que é normal, né? Sim. É biofisicamente possível, né? Mas aí chegou esse saco assim, a gente olhou e tal, falou, nossa, que será? E a hora que o rapaz abriu, era uma senhora que tinha se jogado do 16º andar. Nossa. Então, assim, foi uma imagem tão chocante. O primeiro caso nosso foi uma imagem tão assim que eu acho que ali já anestesiou. Teve alguém que desistiu? Que falou, isso aí não é pra mim? Que eu saiba, não. Teve um colega que no primeiro dia... Passou mal. Ele passou mal e desmaiou dentro da sala de NECA. mas continuou, fez o curso, trabalha. Não sei onde é que ele tá hoje, que a gente acaba perdendo contato. Sim, né? sim. O nosso concurso chamou bastante gente, então a gente perde contato com quem não era tão chegado assim. Mas que desistiu, que eu saiba, ninguém. Não, porque eu falo assim, é o que você falou, né? O cara, uma coisa é no papel. Justamente. Outra coisa é o que você vai lá no negócio lá. Justamente. E você falou, essa senhora... Até uma dúvida aí, a pessoa se jogou do 28º andar, não tem como, né? Tem rachadura no corpo inteiro, né? Tem. Acaba... não tem como você diagnosticar o que causou o óbito, né? Nesse E num caso. saco de carne, né? A gente chama de politrauma, porque... né, a gente imagina que seja um trauma de crânio, o principal, né? Porque até pela dinâmica do que... Porque, digamos assim, da cintura para baixo a gente conseguia distinguir muita coisa. Da cintura para cima, não. Então a gente imagina que a forma como ela caiu denuncia o que aconteceu, entendeu? Então provavelmente ela precipitou com a perna e aí a perna fez uma alavanca e ela bateu a parte superior, né? A gente imagina, né? Pela dinâmica, pela física. Sabe por que eu tô te falando isso aí? Porque teve um caso que eu assisti
E tava um pessoal da perícia comentando aquele caso, aquele funkeiro lá, o MC Kevin. Sim. Acho que era Kevinho, né? Sim. Que ele do hotel lá, que ele escorregou da varanda. Escorregou da varanda lá, e aí a perícia tava reconstituindo o jeito que ele caiu. Justamente. Ele caiu de um jeito, bateu do outro, aí Isso. falaram que ele não morreu na hora. Então, essas coisas interessantes pra você falar, caramba, você imagina que bateu já era, mas não, o cara ficou vivo um tempo lá ainda. E dependendo do caso, a gente consegue até identificar realmente se morreu ou não morreu, porque tem alguns sinais que aparecem, né? Então, que a gente chama de reação vital, né? Então, por exemplo, se você fizer uma incisão num cadáver, ele não sangra, né? Ele fica sequinho e as bordas de pele não se recolhem, então ele perde elasticidade, até porque ele perde água, tem uma série de consequências que a gente chama de fenômenos abióticos, né? Que são fenômenos que ocorrem após o evento morte. Porque a morte não é um evento único, ele é uma sucessão de eventos, né? Então ele vai perdendo função renal, perde função aqui, a respiração, por fim desliga o sistema nervoso central e aí a gente pode classificar como morte, né? Mas, então tem os fenômenos, tem os sinais de reação vital e não reação vital. Então hematoma, coagulação sanguínea, tudo sinal que você fala assim, puxa, isso aqui aconteceu antes da morte. Dá pra saber. Dá pra saber. Então, por exemplo, você pega um baleado, né? Nesse caso do Kevin, então, o pessoal que fez a perícia daria pra saber se ele tava vivo ou não. Com certeza. Porque o Kevin foi no YouTube, né? Então não dava pra saber se era... Perfeitamente. Mas então dava pra saber se ele tava vivo ou se ele tinha morrido, né? Dava pra saber. E tem casos, aí eu te falo, pergunto, baseado na sua experiência, tem casos que o cara fica vivo um tempo ainda? Tem. Cai de uma altura dessa e ainda fica um tempo ali. Tem. Porque a gente chama de sobrevida, né? Tem até alguns casos de cara que toma tiro, por exemplo, né? Ele toma 1, 2, 3, 4 tiros e continua andando. Na verdade, assim, teoricamente, ele não vai voltar, porque as lesões são tão graves que você não vai reverter o quadro. Mas o cara ainda tem pulsação, ainda tem movimentação, e aí ele fica naquela sobrevida e depois ele vai a óbito. Você deve ter ouvido falar, eu fiz alguns cursos aí em São Paulo, e o pessoal falava 10 segundos da morte, já ouviu falar disso aí? Tem a ver com real isso aí. Essa história aí, cara? Tem a ver com isso aí. Tem a ver com isso aí? Tem a ver. Eu vi um vídeo uns tempo atrás sobre defesa pessoal e tal, falando sobre a questão de arma branca, né? Faca, lâmina, né? Tal. E falando que é muito perigoso, que mesmo uma pessoa armada com uma arma de fogo, ela não deve reagir porque é muito rápido, né? E realmente era um grupo de 3 ou 4 caras indo pra cima de um outro cara, e o cara sacou um canivete, uma coisa assim. E ele deu um golpe no pescoço de um dos caras e atingiu a carótida. O cara veio a óbito no local. O cara ainda anda ali um pouquinho, você vê que... Aí ele põe a mão assim, ele olha, aí ele vê o sangue, ele dá uma assustada. Tem a filmagem. A hora que ele assusta, ele já cai. Pum! Você sabe o que é isso aí, João? 10 segundos da morte? O tempo que dá o... É o que ele tá falando. É o tempo que perde a... Que vai rebaixando, né? A consciência, É que o Felipão vai explicar pra gente tecnicamente. A gente fala, é o tempo que leva pro maluco apagar. É assim que a gente fala, tá ligado? Mas é basicamente isso. É o tempo que ele passa a não ter oxigenação no cérebro, né? A lesão é tão grave que a perda sanguínea é muito volumosa, e aí ele começa a perder oxigenação e ele apaga. E aí você não consegue reverter aquele quadro, né? Sim. Então são esses famosos 10 segundos da morte, né? Então, aí varia, né? Porque eu vi vídeo do cara que o cara encostou a arma no peito, ele apertou, né, cometendo suicídio, e demorou realmente uns 10 segundos pra ele cair mesmo. Ele ficou com a mão aqui assim um tempo, daí... Então tem esse caso mesmo. E aí tem essa questão do sinal de reação vital, né? Então, coisa que já aconteceu, a gente pegar, que a gente chama de espostejado, né? O espostejado é quando acontece na região aqui, que a gente tem a Via Dutra, né? O pessoal comete suicídio, pula e tal, e aí, poxa, muito veículo, muito fluxo de veículo, acaba passando por cima, infelizmente. E aí chega um conjunto de coisas que você não consegue definir, né? Dá pra periciar ali nesse caso? Dá pra pegar, tipo... parte de arcada, impressão digital, né? E aí, às vezes, já aconteceu não com a gente, mas a gente já ficou sabendo de caso que começou a fazer a perícia, daqui a pouco, puxa daqui, puxa dali, falou, mas o que é isso aqui? Aí foi olhar um projétil. Falei, como assim? Como tem um projétil? E aí começou a se analisar melhor a situação frente àquele achado,
E aí você começou a ver que muitas das lesões do atropelamento, né, das lesões produzidas por veículos, não tinha reação vital, né? Não tinha sangue coagulado, uma série de coisas. E aí que chegou-se à conclusão que essa pessoa foi vítima de um homicídio Sim. e foi jogada ali para simular um suicídio. Putz, Entendeu? Já Então, ouvi falar vários casos. São desse aí. casos que você fica... E aí uma das coisas que ajuda a gente a identificar é a reação vital, né? São alguns sinais que a gente consegue identificar.